Quero cumprimentar a todos os vereadores, a todos que estão participando hoje. Uma felicidade grande. Senhor presidente, parabéns ao senhor, parabéns ao Executivo Municipal. Em cumprimentar ali as secretárias Carol e a Paola, que estão presentes aqui, por nós estarmos nessa casa hoje. E é um motivo de muita alegria. Eu chamava aquele local onde nós estávamos de muquifo, E agora a gente tem a oportunidade de atender o cidadão. A gente tem um gabinete, um espaço para atender a comunidade de forma efetiva, vereador Feitosa? Então isso é excelente. E a gente sabe que houve um esforço de todos os lados. Eu não poderia deixar de falar pela primeira vez aqui nessa tribuna, agradecendo, parabenizar. Quero parabenizar toda a equipe da transmissão aí por essa transmissão fenomenal, sensacional, uma qualidade de câmera aí top de linha. Então quero parabenizar a todos por toda a organização e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Senhor presidente, hoje pela manhã cheguei no meu gabinete, estava estudando algumas pautas e também no meu gabinete existe uma Bíblia Sagrada. Eu abri em Provérbios, verso número 25, e por sinal eu fui ler o versículo e diz o seguinte: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Em outra versão diz o seguinte: a glória de Deus está na capacidade de ocultar certas coisas, mas a glória dos reis está na sua capacidade de descobri-las. Em resumo, Deus manifesta a sua glória escondendo certos mistérios de nós, coisas que homens não conseguem ver ou enxergar. Mas nós, enquanto representantes do povo, sejam os governantes, sejam nós que estamos em cargos de autoridade, a nossa glória está em investigar e trazer luz àquilo que está escondido. É revelar aquilo que aos olhos da sociedade está encoberto, para que nós possamos mostrar o que realmente vem acontecendo. E esse é o nosso papel. E é por isso que nessa primeira fala desse início dos nossos trabalhos, eu trago e reafirmo e conscientizo mais uma vez o nosso papel nesta casa. Que muitas das vezes nós iremos esbarrar em algumas situações onde nós iremos mostrar o que muitos não conseguiam enxergar. E isso às vezes vai ser doloroso para alguém, mas é a nossa missão e é o nosso papel. Também quero aqui hoje, antes da sessão, estive no bairro Mangabeiras em Várzea Grande, onde a dona Estevina nos traz ali todos os dias um relatório completo sobre a água que não chega na residência dela. E eu fui até lá em loco para verificar. E estando lá eu vi que é um problema pontual de 2 ruas. E eu quero aqui hoje reforçar a cobrança e a indicação. E quero agradecer. O que nós buscamos desde o início, o que esta casa buscou desde o começo, é que nós tivéssemos uma resposta daqueles que não foram eleitos, mas são nomeados lá para atender a população, como presidente do DAI. E hoje nós temos um presidente do DAI que pelo menos a este vereador dá uma resposta e dá um retorno. Então quero agradecer ao Coronel Zilmar, que se comprometeu a estar ali, a encaminhar uma equipe e também atender através do serviço de tapa-buraco também o secretário, como na verdade conversei com o coordenador, o Matheus, e também o secretário Lucas, sobre a limpeza, para que tenha uma força-tarefa ali naquela região do bairro Mangabeiras. Eu digo força-tarefa porque às vezes a gente fala mutirão. Mutirão é quando todo mundo que não recebe nada vai lá, se reúne e fala: nós vamos unir as forças, vamos fazer. Mas a força-tarefa é quando os órgãos públicos se reúnem com a força e o trabalho que são remunerados para isso e realizam essas atividades, e eles vão ali e realizam esse trabalho. Então a gente está pedindo essa força-tarefa ali no bairro para que haja o serviço de tapa-buraco, para que haja o serviço ali de limpeza e para que também haja essa atenção sobre o abastecimento de água ali no bairro. E eu gostaria, 2 minutos, presidente, gostaria de pedir mais 2 minutos, só para reforçar.
Desde o início do ano, inclusive quando nós estivemos em Brasília, eu estive acompanhando de perto a situação da Maria Andreasa, onde muitos vereadores acompanhavam a nossa briga, a nossa luta travada, posso dizer, contra a Secretaria de Infraestrutura do Estado, que tem uma demora muito grande na resposta, inclusive. Eu tive a oportunidade agora de receber a resposta de um e-mail, por exemplo, da limpeza da Maria Andreasa, que foi solicitado em maio, vereador Braz. Agora, em julho, a Cinfra respondeu dizendo que vai executar o serviço. Lembrando que a prefeitura já fez, o mato já deu tempo de crescer de novo, e agora a Cinfra respondeu o ofício dizendo que vai atender necessidades. Mas também lá em frente à Escola José Garcia Neto, havia necessidade de implantação de uma faixa elevada. A Cinfra disse que não poderia ser feito, mas a prefeitura assumiu a bronca, posso dizer assim, colocou a guarda municipal enquanto a Cinfra não realizou o papel dela, colocou o senorizador, guarda-reio, e agora na semana passada foi instalado o semáforo. Eu deixo aqui o meu agradecimento. Em resumo, o que eu trago, e digo sempre, baseado no versículo que eu trouxe agora há pouco, quando nós encampamos essas lutas, é para que no final nós tenhamos a possibilidade de agradecer. Nós agradecemos que o serviço foi realizado. E essa glória não é para nós, é para quem vive nas regiões adjacentes. Nós protegemos o bem tutelado, que são as crianças que atravessam aquela avenida, aquela rodovia. E agora, na processão, quero inclusive colocar a outra parte da Maria Andreasa, agora é outra briga que nós assumimos. A Avenida Chile, onde o pessoal sai da Nova Esperança, para chegar até a Escola Jaiminha, a Escola Irenice Godoy, onde necessita ter esse atendimento. Todas as brigas encampadas no final, é isso que nós queremos, agradecer. Nós cobramos, mas queremos agradecimento. Assim será quando nós resolvemos o transporte coletivo da cidade de Várzea Grande. Quero estar aqui agradecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Caio Cordeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, nós estamos tendo a oportunidade de fazer revolução na nossa cidade. Por muito tempo, Várzea Grande pagou muito mal os seus servidores. Muito tempo. Agora você imagina, se você é um pai de família, tem a oportunidade de receber, por exemplo, vou pegar aqui um valor do portal Transparência que eu anotei aqui. Eu encontrei um médico especialista que ganha em Várzea Grande R$ 4.541,43 está no portal Transparência. O mesmo médico, nos mesmos moldes em Cuiabá, com o Prêmio Saúde, o salário dele vai para R$ 11.771. Se nós temos a oportunidade, imagina, você, um pai de família, duas empresas te chamam, senta na mesa contigo e fala, olha, vamos arredondar aqui, você pode ganhar, doutor Miguel, 5 mil, e outra empresa te ofereceu 12 mil. E você tem a oportunidade de escolher, para onde você vai? Obviamente, para quem paga melhor. É o que acontece. Quando nós colocamos um projeto como esse, nós estamos até, inclusive, auxiliando, porque no costume e na cultura varzagrandense, quem determina e quem assina são vereadores, não é? É o vereador que manda tapar buraco, é o vereador que manda, na concepção de muitos. Imagina, quando o posto de saúde está sem o médico lá na ponta, a gente não consegue explicar o porquê está sem o médico. E a explicação é simples. Não tem quem quer vir trabalhar em Várzea Grande. É impossível trabalhar. Várzea Grande necessita urgentemente. Agora, o que nós pedimos é paciência, porque em 8 meses a gente entende que não dá para resolver todos os problemas também da cidade. Várzea Grande precisa aumentar a arrecadação. Várzea Grande necessita. E é claro que agora nós vamos fazer aqui o pedido, e peço, inclusive, que reúna juntamente, estou me colocando à disposição, junto à Comissão de Saúde, para que futuramente faça, inclusive, um estudo de impacto financeiro, juntamente com a classe da enfermagem, com os técnicos, que são um número bem maior ainda em Várzea Grande, e que necessita também desse reconhecimento. Hoje, nesse momento, é só uma parte.
a qual eu assino e dou favorável para que esse projeto seja levado em consideração e seja votado. Porque a classe da saúde merece, não é verdade? Merece que receba digno. E não falo só da saúde. Várias outras áreas em Várzea Grande necessitam da valorização. Deixa aqui, Carol, Paola, o nosso agradecimento à prefeita Flávia Moretti pelo reconhecimento dessas classes e que realmente merece e precisa. E mais uma vez, população de Várzea Grande, paciência, você servidor da saúde. Por quanto tempo? A gente sabe que tem mais classe que precisa. A dona que limpa lá o chão da unidade quando a gente chega. A gente sabe que todas essas classes merecem, mas é paulatinamente, é com calma. Por quê? Para que nós fazemos esse estudo e para que Várzea Grande não entre no vermelho como viveu tanto tempo. E a gente precisa fazer com cautela. Então deixa aqui a aprovação e tudo que vier melhoria para o servidor, tenho certeza que eu, como todos os colegas dessa casa, vai votar a favor. Porque de verdade, gente, a gente sabe o quanto eles melhoram. Eles precisam dessa melhoria. Se fosse, quem sabe, se fosse para mexer no nosso salário ou nos nossos benefícios, eu teria que pensar muito e quem sabe votaria contra. Mas se é para beneficiar o servidor, que a gente sabe que tem que atender a população de Várzea Grande e que precisa, sempre terá o meu voto favorável. E por isso meu agradecimento ao Executivo e à classe da saúde, que merece sempre mais. E eu creio que melhorando essa arrecadação, o trabalho de arrecadação do IPTU que tem sido feito, o trabalho que tem sido planejado junto à gestão, a gente sabe que vai ter melhorias não para a saúde, para essas classes, como para outras classes. E é por isso que eu já adianto, o meu voto será favorável. Farei a leitura de Provérbios, números 25. Ainda alguns provérbios de Salomão recolhidos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar uma coisa, a glória de reis é esquadrinhá-las. A altura do céu, a profundeza da terra, são impenetráveis, bem como o coração dos reis. Tira as escórias da prata e terás um vaso para ouvires. Afasta o mal da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Não te faças de pretensioso diante do rei e não te ponhas no lugar dos grandes. É melhor que te diga, sobe aqui, do que seres humilhado diante de um personagem, o que teus olhos viram. Palavra do Senhor, senhor presidente. Funcionando. Senhor presidente, quero cumprimentar inclusive ali, em nome dos jornalistas, minha amiga Ednei, minha amiga Elisângela, estive ali num podcast, participando com eles, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Senhor presidente, eu gostaria aqui de falar algumas situações, inclusive sobre a indicação que nós queremos fazer ao Executivo, para que faça um canal do empreendedor, através de um WhatsApp, para que quem tem uma empresa em Várzea Grande, quem está em reforma, quem vai realizar aí a construção, possa ter, vereador Rogério, um relatório do que precisa. Porque preste bem atenção, ninguém, vereador Feitosa, é obrigado a saber qual documentação precisa para abrir. No meu entendimento simples, para que eu pudesse abrir uma empresa, eu ia necessitar de quê? Um alvará de funcionamento, não é verdade? Eu necessitaria aí, quem sabe, da autorização do Corpo de Bombeiros. Mas o que vem acontecendo em Várzea Grande é que nós estamos vendo fiscais chegando na véspera de inaugurações e fechando empreendimentos aqui. Exemplo, a Giga aqui em Várzea Grande. Por que nós não possamos aí dar uma, vamos dizer, uma consultoria para o empreendedor em Várzea Grande para que eles possam ter esse atendimento? Quero aqui falar nisso e agradecer, como ao vereador Samir hoje, ao vereador Bruno, que esses dias nós conseguimos, por exemplo, encontrar soluções para casos que parecem impossíveis. Numa situação onde um termo de compromisso às vezes resolve
certo? Para que o empreendimento não seja fechado, vereador Samir. Porque o que nós queremos é que a empresa que vem para Várzea Grande gere emprego, gere economia e possa fazer acontecer. Então isso é uma indicação de um processo de desburocratização de Várzea Grande que nós paramos no tempo e precisamos ter essas ações que ajude e fortaleça o empreendedor para que ele não precise ficar igual barata tonta, sabe, correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para conseguir fazer a inauguração, uma construção ou algo do tipo. Um outro detalhe, senhor presidente, os requerimentos que eu coloquei hoje aqui para ser votado nessa casa, e agradeço a todos os vereadores pela votação favorável, é em virtude dos ofícios não respondidos por parte do Executivo. Por exemplo, aí tem ofícios que eu enviei em fevereiro, em janeiro, que praticamente não haviam sido respondidos. Então eu fiz agora através de requerimento, que tem prazo, e esse prazo traz consequências. E todos eles são em relação ao processo, por exemplo, de licitação do transporte coletivo. A empresa apresenta que hoje em Várzea Grande existem 58 ônibus. Vamos contar com os 5 novos que vieram. 58, 59, 60, 61, 62, 63 ônibus. Mas os 58 apresentados por eles, numa planilha interna da própria empresa que nós denunciamos no Ministério Público, apenas 29 estavam aptos a rodar 100%. Então eu pedi para que a empresa, na data de 18 de junho, eu quero de dia 18, me mostre o GPS de todos os veículos que estavam rodando, dos 58 ônibus que estavam rodando, já que dizem que tem 58 ônibus. Por que estão tirando ônibus que na planilha constavam que estavam na sucata e agora está rodando novamente? Como é o caso do ônibus prefixo 13175, que esses dias saiu no terminal às 7 horas e 19 minutos e quando foi meio-dia estava quebrado na Avenida da FEB, porque não tem a devida manutenção. Detalhe, não adianta trazer ônibus novo para a cidade se não tem manutenção nos veículos. É a mesma coisa de nada. Imagina, você ter um carro novo e não realizar as manutenções dele, ele vai te deixar na mão, seja ele velho ou novo. O que nós precisamos é das manutenções devidas dos veículos e do transporte coletivo. Bem sei eu, e alerto desde o início, que a concessão, o contrato com a União Transporte encerrar-se-á dia 29 de abril de 2026. Entretanto, se não iniciar agora o processo licitatório, no máximo até novembro, nós fugimos do que diz a lei de licitações, uma lei federal. É por isso, peço mais 2 minutos, senhor presidente, se o senhor puder me conceder. Mais 2 minutos, vereador. É por isso que as minhas movimentações e fiscalizações iniciaram antecipadamente, para não chegar no ano que vem. Ah, mas foi uma visão muito em cima, vereador. Não tem justificativa. O contrato da União Transporte iniciou no dia 29/1/2001. E de lá para cá, às vezes precisou a justiça intervir para fazer um aditivo do contrato, porque nem a prefeitura, o executivo se manifestou e nem mesmo a empresa. Agora para e pensa, se eu tenho um contrato que vai me beneficiar, está chegando a época do vencimento do contrato, se eu sou vendedor, tenho um interesse, eu não vou me manifestar? E se quem é o detentor do contrato, presta o serviço à população, também não se manifesta? Está claro aí praticamente que estavam esperando, jogando para a plateia e para a justiça resolver. Agora para e pensa, 2001, teve aditivos, mas agora a população não aumentou de Várzea Grande durante todo esse período? Pergunte quantas alterações foram feitas às linhas de Várzea Grande. A cada vez, eu tiro um exemplo, 951 e 963, as linhas que faziam, e o ponto final, por exemplo, do bairro Jardim Imperial, era ali no campo. Agora ele precisa ir no Nova Esperança, agora o José Carlos Guimarães atende o José Carlos Guimarães, linha que nem existia. Teve que ir só complementando, porque estão surgindo coabs, residenciais novos. Agora surge coab e novos residenciais e não aumenta a frota.
Gente, eu quero só entender e faço uma pergunta. Por que na época da prefeita, ex-prefeita Lucimar Campos, tinha mais ônibus do que hoje? É a pergunta que eu faço. Por quê? Se aumentou a população e não diminuiu? É a pergunta que eu deixo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Caio Cordeiro. É coisa rápida, só preciso deixar esclarecido aqui o seguinte, senhor presidente. Eu recebi agora há pouco a resposta de um requerimento que eu fiz no dia 6, melhor dizendo, foi recebido no dia 6/5/2025. Mas aqui eu quero deixar alguns esclarecimentos. 3 meses, foram 98 dias corridos à Secretaria de Educação sobre a Lei Lucas, sobre como está sendo aplicada a Lei Lucas em Várzea Grande. Eu mandei, era o padre do secretário. E foi hoje a resposta. E aqui, a resposta diz praticamente que para este ano está sendo organizada uma nova formação. Então eu pergunto, a Lei Lucas, ela fala sobre os primeiros socorros para as crianças, onde o Lucas, em um passeio escolar, se tivesse alguém que tivesse o manuseio de primeiros socorros, esse menino teria tido a sua vida salva. E hoje em Várzea Grande ainda não se teve. Então faço convocação à Secretaria de Saúde para que faça. Mas deixo aqui também uma pergunta ao Executivo e a esta casa também. Prazos precisam ser respeitados. Esse projeto foi votado no dia 9/4/2025. 27 dias depois foi enviado ao Executivo. Houve-se um erro daqui também. É necessário isso ser corrigido. 20 dias úteis para enviar um pedido de informação para o Executivo. E o Executivo, para piorar ainda, 71 dias úteis para responder, ainda que não foi feito. E não veio com uma data certa de quando vai ser realizado o projeto da Lei Lucas. É uma lei federal, não é municipal. Isso daqui está incluindo a vida de nossas crianças. Trouxeram uma resposta dizendo que em 2024, em maio, foi realizado, mas em 2025 não foi realizado. Peço ao novo secretário Igor que faça imediatamente. Dou ainda, inclusive, o prazo, o líder Samir, para que ele responda até terça-feira no máximo, quando começa a nova capacitação, se possível. Vamos pedir a ele quando começa, se não farei um novo requerimento para que coloque data e horário que será realizado o novo procedimento para a capacitação dos servidores da educação, porque são crianças bem tuteladas, vida delas que estão em jogo. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, agradecemos a presença